Senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero dizer que aqui, deputado Max Barros, eu já aprovei do governo do Estado o programa Mais Renda, já aprovei o programa Mais Empresa, já aprovei, deputado Vinícius Louro, o programa Mais Bolsa Escola, já aprovei empréstimos para o governo do Estado, nunca votei contra o empréstimo. Ontem mesmo, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovei a alteração do empréstimo do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário, deputado Souza Neto. Agora, me pedir para criar um programa novo chamado Mais Imposto, não conte comigo. Eu acho que já tem muita coisa demais. E mais imposto para a população, do jeito que está essa crise, eu acho que o maranhense não merece a criação desse programa. Esse projeto que nós vamos discutir agora, que é o projeto 204/2016, ele chega a ser mais perverso do que o projeto anterior, porque ele altera diretamente os dispositivos do regulamento do ICMS. Na mensagem, deputado Max Barros, encaminhado pelo excelentíssimo senhor governador, ele diz o seguinte, que é só como se fosse tratar, através do princípio da isonomia, os contribuintes que estão inscritos e os contribuintes que não estão inscritos no cadastro do ICMS. Mas a situação não é assim, deputado Max Barros. E aí eu queria a atenção dos senhores e senhoras deputadas. Primeiro eu quero dizer que o artigo que nós iremos votar agora, o projeto de lei, altera o artigo 63 do decreto 19.714, de 10 de julho de 2003. E diz o seguinte, deputado Max Barros, artigo 63, nas operações e prestações realizadas por estabelecimentos não inscritos no cadastro do ICMS ou de existência transitória, bem como por contribuintes inscritos cuja inscrição esteja suspensa, o imposto será devido sem nenhuma dedução do crédito fiscal. E aí vem dizendo, deputado Max Barros, quais são as hipóteses em que a antecipação do imposto é de 30%. Primeiro eu gostaria de esclarecer aos senhores deputados. Não está se discutindo a redução de nenhum centavo do imposto. O que existe no ICMS é um regime chamado de antecipação de receita, onde o comerciante, deputado Max Barros, antecipa o pagamento de parte do ICMS e, ao final do ciclo da sua venda, faz o pagamento do crédito que ficou restante. A nossa legislação hoje estabelece a diferença, deputado Souza Neto, para quem antecipa 30% e para quem antecipa 50%. E aqui eu vou dar um exemplo que talvez os senhores deputados não saibam. Deputado Cabo Campos, se nós aprovarmos esse projeto de lei, deputado Cabo Campos, os ambulantes, exatamente, os ambulantes, aqueles que mais precisam e mais sofrem nessa crise, não mais terão a possibilidade de antecipar só 30% do ICMS. Terão que antecipar 50% do valor do ICMS. As empresas que tenham existência transitória, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, uma empresa que seja prestadora de serviço, ela não tem a obrigação de recolher com regularidade o ICMS. Ela tem que recolher só o imposto sobre serviço, deputado Max Barros. Mas, daqui para frente, ela não poderá mais emitir uma nota fiscal avulsa para poder recolher o ICMS no percentual de 30%. Ela vai ter que recolher uma nota fiscal avulsa no percentual de 50% da antecipação. Então, o que eu quero dizer aqui é a perversidade desse projeto. A Constituição nos ensina, e o princípio da isonomia, que nós temos que tratar de forma igual aqueles que são iguais e de forma desigual aqueles que são desiguais. E aqui, veja uma outra situação, deputado Max Barros, e aqui eu quero alertar. O projeto, a mensagem do governador, não faz referência quanto ao prazo de pagamento do imposto do ICMS. Mas o projeto de lei, no seu último artigo, diz o seguinte: ficam revogados os seguintes dispositivos do regulamento do ICMS. Inciso 1º,
ficará revogado, deputado Max Barros, o inciso 4º e o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 72, e o inciso 2º, o parágrafo 3º do artigo 72. Vossa Excelência sabe a que faz referência, deputado Max Barros, esses dois incisos que serão revogados? O primeiro diz o seguinte: o valor agregado referido no inciso 1º deste parágrafo constará no campo de informações complementares da nota fiscal. Inciso 5º, o cumprimento da formalidade prevista no inciso anterior pelo contribuinte permite o recolhimento do imposto até o dia 20 do mês subsequente da operação. Sabe o que isso quer dizer, deputado César Pires? Que o governo está retirando de todos os comerciantes do Maranhão o prazo que tinha para o pagamento do ICMS até o dia 20 do mês subsequente para o pagamento à vista, quando da emissão da nota fiscal. Isso quer dizer que, sob o argumento de utilizar a igualdade dos percentuais de antecipação, deputado Max Barros, de 30% para 50%, e que tem a justiça de ser, porque vai afetar exatamente, deputado Ricardo Rio, aqueles que mais precisam, os ambulantes, os pequenos comerciantes, que não têm jamais o seu lucro perto de 50% e que terão, se aprovada essa lei, a obrigação de ter que recolher esse imposto agora no percentual de 50%. Não bastasse isso, deputado Max Barros, o que esse projeto de lei faz, e aqui eu deixo claro, é mudar a forma de pagamento do ICMS, que antes o comerciante, deputado Vinícius Louro, tinha até o dia 20 do mês seguinte para poder recolher o ICMS. Agora não. Agora, quando ele emitir a nota fiscal dele, ele já vai ter que antecipar, ao invés de 30%, 50%, e nesse mesmo momento ele vai ter que destacar a antecipação dos 50% e recolher imediatamente ao fisco estadual. A pergunta que faço a vocês é: vocês acham que esse é o melhor momento de se votar esse projeto de lei? Vocês acham que isso não vai aumentar a crise porque passa o país e passa o nosso Estado, deputado Souza Neto? Quantos empregos serão desperdiçados aqui nessa situação? Não é por menos que, segundo o IBGE, deputado Wellington do Curso, e Vossa Excelência sabe disso, que São Luís é a segunda capital que mais desempregou no Nordeste. No Brasil, no Nordeste, somente Maceió desempregou mais que São Luís. Então, não contará com o meu voto, deputado Max Barros, para ajudar o desemprego, para ajudar a quebrar novas empresas no Maranhão, principalmente com as empresas menores, as empresas que tinham a razão de ser essa diferenciação da antecipação. E isso é tão natural na norma tributária, deputado Max Barros, porque é o princípio da capacidade contributiva. Quem ganha até determinado valor está isento de imposto de renda. Quem ganha numa faixa um pouco maior, paga 7,5%. Quem ganha numa faixa maior, paga 15%. E aqueles que ganham mais, pagam 27,5%. É isso que foi feito quando da aprovação em 2002. Estabeleceu-se a diferença do ambulante, daquele pequeno comerciante, daquele que não tem a mesma margem de lucro dos médios e grandes comerciantes, antecipar tão somente 30%. Com isso não quer dizer, deputado Max Barros, que ele não vai pagar o imposto no final da operação. Ele vai pagar 100%. Agora, ele no início da operação só iria antecipar 30%. E o que nós vamos fazer com os ambulantes nessa votação é fazê-los antecipar 50% do ICMS, deputado Cabo Campos. E mais do que isso, não só antecipar 50% do ICMS, como tirar o direito dele de pagar essa antecipação até o dia 20 do mês seguinte e fazer com que ele pague no dia da venda. Qual é o ambulante que tem lucro de 50% nas suas vendas? Para poder, no dia da venda, quando emitir a nota fiscal avulsa, pagar aquela antecipação de 50%. Fica, portanto, aqui, da mesma forma que fomos coerentes
na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Max Barros, o nosso pedido e o nosso pleito para a rejeição desse projeto de lei, que não só faz a injustiça tributária, como muda a data de pagamento do imposto do ICMS, ressalto, a todos os empresários do Estado do Maranhão. Fica, portanto, aqui o nosso pedido para que essa casa rejeite esse projeto de lei.